Saudamos aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, não vamos abrir a Bíblia agora. Deixa a Bíblia fechadinha e diz para mim, a uma só voz comigo, o que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Pensa primeiro. Gênesis 1, 1. Vamos falar junto o que está escrito lá? Vamos lá? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu vou falar sobre isso hoje. E quero já começar me explicando um pouco para você. Existem várias maneiras de se utilizar um púlpito pastoral. Uma delas é para tirar dinheiro do povo. Outra delas é para ensinar ideias de homens. Mas dentre as maneiras que existem de se ocupar um púlpito com respeito adequado à palavra de Deus, é possível haver variedade. E nós tentamos imprimir alguma variedade aqui. Você já acompanhou comigo, no ano de 2021, o estudo de todo o livro de Levítico, expondo sequencialmente, capítulo por capítulo, todo o livro de Levítico. Nosso irmão Fábio fez um estudo dos cânticos de romagem, Salmo 120 até o Salmo 134. Depois nós fizemos um estudo das 7 cartas do Apocalipse, as cartas endereçadas às igrejas da Ásia Menor. Nosso irmão Fábio agora está no meio para o fim do estudo do Evangelho de Marcos. E nós temos procurado estudar a Bíblia de maneira sequencial. Por que isso é bom? Porque isso deixa Deus contar a história do jeito que Ele quis. É diferente quando você pega a história da Bíblia e começa a trocar a ordem do que Deus contou. E aí você então diz, hoje eu vou falar sobre aquele assunto lá do meio, depois eu vou falar sobre aquele assunto do fim, e de repente há alguma coisa que Deus previu na ordem e na sequência que Ele mesmo estabeleceu, que a gente deixa escapar, porque a gente imprimiu outra ordem na hora de comunicar. Então eu creio, sinceramente, na importância da exposição bíblica sequencial. A gente abre a Bíblia e vai. E deixa Deus dar a ordem, e deixa Deus dar a sequência. Isso também coloca o pastor numa situação mais confortável. Porque quando o pastor prega sobre um determinado assunto que é mais sensível à vida da igreja, sempre tem um cotovelo dizendo, hoje foi para você viu? Mas quando o pastor abre e começa a pregar nos 10 mandamentos, por exemplo, e ele está lá no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, o segundo, não farás para ti imagem de escultura, quem está descumprindo o 7º de não adulterarás, se prepare que está chegando o domingo em que a paulada vai ser para você. E isso é confortável para o pastor, porque fica claro para todo mundo que o pastor não está caçando bruxas aqui, ele está ensinando a verdade de Deus. E refletindo muito, irmãos, a respeito daquilo que Deus tem para a nossa igreja e como Deus tem agido entre nós, eu entendi que deveria começar lá do começo, em Gênesis 1. Estamos começando agora, eu não sei se eu vou terminar. Vai que Jesus volta antes. Eu não sei até quando eu estarei vivo, até quando eu estarei aqui. Todas essas coisas pertencem a Deus. Mas nós estamos muito interessados em oferecer a você uma exposição completa de toda a Escritura. E nós vamos começar agora, é do começo mesmo. Claro que a hora que chegar em Levítico, daqui a 2 livros, eu vou resumir um pouco, você já sabe. Você já está craque, eu vou lembrar algumas coisas, mas não vou me detalhar tanto quanto fiz no ano passado. Mas agora nós vamos começar a estudar Gênesis 1. E hoje o assunto é Gênesis 1:1. Mas talvez você me olhe e fale assim, o que aconteceu com o pastor? Meio desconfiado, porque eu não vou fazer hoje do jeito que eu sempre faço. Normalmente, eu abro a Bíblia, eu mostro para você o contexto, quem foi que falou, onde foi que essa pessoa falou, quais eram os elementos históricos, contextuais que estavam ali no entorno daquela passagem, para então, depois de tudo isso, chegar até você. Hoje eu vou fazer um pouco contrário o caminho, porque tenho entendido a urgência das coisas que precisamos conversar aqui. A decisão de voltar a Gênesis é uma decisão pastoral e uma decisão estratégica. E eu espero que você me acompanhe nesta decisão e saiba dizer por que o pastor vai começar a falar agora sobre Gênesis. Por que ele resolveu voltar na lição número 1? E a questão é que há muitas e muitas e muitas coisas na vida da nossa igreja, na vida que temos vivido na sociedade, na escola, no trabalho, nos relacionamentos, na família,
que precisam ser reguladas por questões muito básicas e que estão sendo esquecidas. E agora, então, eu quero ver com você o quanto lá no começo de toda a história, isso está lançando as bases do que nós vivemos hoje. Hoje eu vou ser um pouco mais filosófico. O texto todo que eu tenho para lhe dizer é: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a partir disso vou fazer muitas implicações aqui deste texto. Por quê? Porque por trás de toda conduta que nós temos, existe uma filosofia. A roupa que você escolheu hoje para vir aqui para a igreja, ela relata algumas opiniões que você tem, alguns conceitos que você tem. A maneira como você colocou o seu relógio, a decisão que você tomou quanto ao horário em que você podia chegar aqui, você pode não estar consciente disso, mas você tomou essas decisões baseado numa escala de valores que você tem. Todos nós temos essa escala de valores. Todos nós tomamos decisões cotidianas baseados em valores que temos lá dentro da nossa cabeça. Quer saibamos que eles existem, quer não tenhamos percebido que eles existem. Nenhum de nós resolveu vir aqui hoje com um cocar cheio de penas, colorido como se fôssemos um indígena, porque tínhamos uma escala de valores por trás disso, e daquilo que era adequado ou não adequado para a nossa vestimenta, para a nossa apresentação. Essa é a nossa filosofia. Mas existe um negócio por trás do negócio que está atrás do negócio. Existe uma filosofia por trás da filosofia. Existe algo que basicamente é o modo como você percebe o mundo, para que então você tire conclusões. Existe algo que orienta a sua filosofia, e isso é o que nós vamos chamar de cosmovisão. Visão de mundo. E não adianta nada ficar falando com você sobre conduta sem trabalhar sua cosmovisão. O pastor vai ficar rouco, brigando com as ovelhas para chegarem na hora do culto. Enquanto ele não conseguir mostrar para elas que a maneira como chegamos no culto reflete o conceito que temos do Senhor, Deus do universo, Altíssimo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, vai ser simplesmente uma questão de horário. Eu fazia um curso lá em São Paulo, semana retrasada, e o professor marcou conosco, um norte-americano. Ele marcou conosco o horário para a gente ir almoçar e o horário para a gente voltar. Você acha que os brasileiros voltaram na hora? Claro que não. Só que ele é um homem muito viajado, muito culto, muito educado. E a maneira que ele teve de mandar um recado assim, que funcionou para os alunos, foi o seguinte: ele perguntou: vocês aqui na cultura de vocês, têm uma relação com o horário que é associada ao relógio ou associada ao evento? Aí ninguém entendeu nada, pensamos que era um problema de tradução. Aí ele falou: vou explicar. Vocês medem o tempo cronologicamente ou socialmente? A gente continuou sem entender. Aí ele falou assim: em algumas culturas, quando você diz o culto vai começar às 7, vai começar às 7. Não é uma previsão, é uma determinação. Lá na Alemanha, os trens têm horário de partida com 7 horas e 1 minuto, 7 horas e 7 minutos, e saem nesse horário mesmo. Não é 7h10, 7h15 ou 7h30, é naquele minuto específico. É uma cultura voltada para o horário. Mas há lugares do mundo, principalmente nos países latinos, onde o evento começa só quando todo mundo chegar, não importa a hora que se marcou. E ele queria entender com que classe que ele estava falando. O evento aqui começa na hora que todo mundo chegar ou começa no horário que eu marcar? O que está acontecendo? Ele não decidiu se debater com a conduta dos alunos sem antes entender a filosofia que eles tinham a respeito do horário. E para entender a filosofia, ele tinha que entender a cosmovisão. Afinal de contas, para vocês, o que importa? Está todo mundo junto ou cumprir as regras? As coisas são muito anteriores. O nosso comportamento, então, só vai mudar quando a gente mudar o jeito de pensar. E é por isso que nós precisamos pensar biblicamente. E é por isso que a gente precisa voltar lá no começo de tudo, no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, para começar a pensar direitinho desde o começo. Nossa cosmovisão vai impactar muitas das coisas que nós temos vivido como igreja. E é importante lembrar coisas diferentes que temos vivido como igreja. Membresia é uma delas.
Os novos membros que têm se achegado à nossa igreja têm assinado um pacto de membresia. Sabe o que eles estão dizendo lá? Eles estão dizendo lá que eles vão entregar o dízimo. Eles estão dizendo lá que eles vão ser frequentes às reuniões da igreja, que eles vão participar das assembleias. Eles estão dizendo lá que eles vão respeitar as autoridades constituídas. E eles estão fazendo isso por escrito. É importante isso? Depende de onde estamos. Estamos numa cultura onde a palavra empenhada está valendo pouco? Estamos numa cultura onde as leis de trânsito estão valendo pouco? A gente sai pelas ruas aqui, o que a gente mais vê é carro parado debaixo da placa de proibido estacionar. O que a gente mais vê é pessoas atravessando o farol vermelho. Você sabia que isso pode dar cadeia lá nos Estados Unidos? E são coisas que nós vamos tratando com uma certa naturalidade por causa da nossa cosmovisão. A membresia é um assunto que nós queremos tratar com carinho e com muito critério. E para isso, precisamos de uma cosmovisão adequada. A disciplina eclesiástica. Tivemos a tristeza de anunciar a disciplina de um irmão recentemente. Não fazemos isso com alegria, mas é importante fazê-lo porque é bíblico e estivemos expondo isso aos irmãos. Mas como é que vamos encarar estas coisas e recebê-las com a naturalidade que a Bíblia requer? Não é com alegria, nem com a tranquilidade, mas é dizendo, estas coisas vão acontecer. Haverá escândalos no meio do povo de Deus e é preciso corrigi-los e há uma maneira certa de fazer isso. E como vamos fazer isso? Com paz no coração e com o rebanho de Cristo caminhando em paz, sem mudar a cosmovisão. E a resposta é, não faremos. Como vamos incentivar os irmãos no que se refere à guarda do domingo? Temos o culto pela manhã e o culto à noite. Temos a escola dominical. Temos um tempo separado para aprender a palavra de Deus. Temos um dia que Deus abriu em nossa agenda e disse, esse dia é meu, não é seu. Esse dia a sua alegria é em mim. Como vamos dizer aos irmãos que é muito melhor, mais prazeroso, mais proveitoso, além de obediente, estar na casa de Deus, sem que a sua cosmovisão mude? Vai ser murro em ponta de faca. Vai ser enxugar gelo. Não adianta. É preciso trabalhar todo o seu conceito de mundo para você começar a perceber o problema, e isso virá de uma compreensão adequada da Escritura. Música. A maneira como temos usado música no culto tem uma cosmovisão por trás. Por que estamos cantando esta música e não aquela? Por que estamos cantando uma de cada vez e não todas juntas? Por que deixamos de cantar algumas e por que começamos a cantar outras? Tudo isso tem uma cosmovisão por trás. E para podermos apreciar esse tipo de coisa, precisamos de cosmovisão. Os oficiais da igreja. Há um curso de oficiais sendo ministrado, um treinamento específico para que homens capacitados e habilitados possam assumir as funções da igreja. Veja, isso só de falar da nossa vida comunitária aqui. Quanta coisa, em cada momento, em cada avanço, em cada passo que a igreja dá, depende de uma base cosmovisional sólida por trás. Podemos, inclusive, falar da liturgia. Todas estas questões, elas não devem ser dirigidas ou escolhidas ou decididas baseadas em opiniões humanas. Há espaço para opinião humana? Claro que há, naquilo em que Deus não revelou a sua opinião. Mas você já deve ter me ouvido dizer que quando Deus deu a opinião dele, a sua não importa mais. Quando Deus tem opinião, o que a gente faz é concordar com a opinião dele. Acabou a nossa opinião. E isso então deve estar por trás de tudo aquilo que nós pensamos, para que então possa orientar tudo aquilo que nós fazemos. O que é cosmovisão? Como eu disse, hoje eu vou ser um pouco mais filosófico mesmo. É de propósito. Mas é para que nós entendamos, no final das contas, por que a gente está vindo aqui domingo para estudar Bíblia. E como é a expectativa de que ao estudar Bíblia, a nossa vida mude. A cosmovisão orienta a sua filosofia, que orienta a sua conduta. Mas o que é mesmo essa história de cosmovisão? Bom, o conceito não surgiu entre os evangélicos, é curioso isso. O conceito surgiu no campo da filosofia. E talvez você já tenha ouvido falar de John Locke. John Locke é um filósofo inglês e ele é o pai do empirismo. A ideia do empirismo é aquilo que está ligado à experiência. E talvez você já tenha ouvido falar da tal tábula rasa, que todo mundo nasce como se fosse uma folhinha de papel em branco.
E aí, então as experiências, portanto o empirismo, vão moldando a percepção da realidade daquela pessoa e então os seus valores, as suas atitudes, a sua filosofia para funcionar, a sua cabeça vai sendo construída. Então John Locke dizia que todo mundo nasce como uma folhinha em branco e a partir das experiências e dos sentidos, colocou a mão na tomada, levou choque, a tomada não é uma coisa boa. Tomou Coca-Cola, saiu água pelos olhinhos e gostou, fala, mais. Empirismo sendo aplicado ali. E agora então Coca-Cola é uma coisa que eu quero, tomada é uma coisa que eu não gosto mais. E assim vai. Desobedecer mamãe não compensa porque as palmadinhas então acabam mostrando que não é uma relação de custo-benefício que me interesse. E assim vamos caminhando para o empirismo. Neste sentido, John Locke vai dizer, e aqui eu estou usando umas palavras um pouquinho complicadas, mas não se assuste, que o homem é passivo no processo epistemológico. Epistemologia tem a ver com a maneira como você enfia conhecimento na sua cabeça. E então a ideia seria que as coisas entram na minha cabeça sem que eu tenha muita influência nesse processo. Então eu pus o dedo na tomada, a tomada deu choque, eu tirei uma conclusão óbvia, porque eu sou meio que um escravo do meu dedo, do choque, da sensação de desconforto. Ou seja, eu tenho pouco poder de decisão na conclusão que eu tiro, se é bom ou se é ruim enfiar o dedo na tomada. Eu sou passivo nesse processo. A partir do momento em que o meu paladar aprecia brigadeiro e eu como brigadeiro e gosto daquilo, eu sou passivo nisso. Eu tive a experiência empírica, né, o empirismo, e eu como uma tábula rasa, uma folhinha em branco, concluí que aquilo era bom, mas era uma coisa meio óbvia, eu não tinha como fazer diferente, eu era passivo neste processo. Isso aconteceu lá na Inglaterra, no empirismo inglês, liderado por John Locke. Mas os alemães falaram assim, não, a gente não acha que é bem assim não. E um pouco mais tarde, Immanuel Kant, veja, Immanuel Kant vai nascer 20 anos depois que John Locke morre. Mas Immanuel Kant, o alemão, vai dizer assim, não, eu não gosto dessa ideia de que o homem seja passivo, de que as experiências que ele tem obrigam as conclusões que ele tira. Como se ele fosse obrigado a concluir aquilo que os seus sentidos lhe demonstraram. Não é bem assim. E aí, Immanuel Kant vai propor o chamado idealismo, que é diferente da experiência, o empirismo, mas vai passar agora pelas ideias. É como se o cérebro participasse um pouco mais. E na proposta de Locke, os sentidos participassem de maneira preponderante. E aí, então, Kant vai dizer que a razão pura deve ser criticada. É a ideia de que, para Locke, os seus sentidos, passando pela sua razão, te deram uma leitura da realidade, mas você foi passivo. E Immanuel Kant vai dizer assim, não, você não foi tão passivo não. A sua razão interferiu nas coisas. A sua razão não é tão pura quanto parece. O seu intelecto interfere no processo sim. Você não é tão inocente, tão ingênuo e tão despreparado quanto parece. E é nesse sentido que ele escreve esse livro Crítica da Razão Pura. Ele quer dizer que o homem é ativo no processo de conhecimento. Qual é a prova que Immanuel Kant nos dá disso? E ele está correto aqui. É que muitas vezes duas pessoas olham a mesma coisa e tiram conclusões diferentes. Não é todo mundo que gosta de piqui, gente. Tem até goiano que não gosta. Então, de repente, existe um processo ali, mas o piqui ainda está mais ligado à questão dos seus sentidos. Mas duas pessoas que passam pela mesma experiência tiram conclusões diferentes. Um teve um pai abusivo e diz assim, eu não vou casar e não vou ter filho porque eu não quero ser essa desgraça na vida de ninguém. E outro tem um pai abusivo da mesma forma, mas acaba concluindo e dizendo assim, eu vou me casar e vou ser para o meu filho o pai que eu nunca tive. E aí então o que você percebe? Que a experiência foi a mesma, mas a reação foi diferente. Não é tanto uma tábula rasa, cada um acabou concluindo coisas diferentes. Um deles concluiu, esse negócio de pai não compensa, por isso não vou me envolver com paternidade. O outro, ao contrário, concluiu, este negócio de paternidade é muito bom e me fez muita falta. E eu vou viver essa experiência boa na família que eu vou construir. Percebe como cada um deles tirou uma conclusão diferente? A partir de um fato semelhante,
E então, esta é a questão. Nesta figura, os dois estão olhando um algarismo, um está dizendo que é 6, o outro está dizendo que é 9, mas os dois olharam a mesma coisa, num certo sentido, com os olhos, mas viram coisas diferentes com suas interpretações. A razão que participou do processo de interpretação da realidade não estava sendo purinha, ingênua, tola e não ativa neste processo. Então, isso significa que, além de cuidarmos da nossa percepção da realidade com os olhos, com os ouvidos, com o tato, com o paladar, nós devemos cuidar da nossa interpretação da realidade. E agora, então, nós estamos nos aproximando do conceito de cosmovisão. Essa foi a dieta que eu recebi da nutricionista. Iogurte natural, pêssego em calda e maçã picadinha. Mas se você viu ovo frito com batata frita, isso é a sua cosmovisão cheia de gordura hidrogenada. Você percebe como nós estamos olhando para a mesma coisa e às vezes tirando conclusões diferentes? O que é que leva eu e você a olharmos para isso e enxergarmos ovo e batata frita? É um conjunto de pressuposições que estão lá atrás, guardados no nosso cérebro, e que sem que a gente perceba, eles são ativados na hora que a gente simplesmente contempla uma fotografia. Vou tirar daqui porque alguns de vocês não jantaram, é até maldade, né? Mas vamos lá. Dando, portanto, sequência ao nosso raciocínio, alguns escritores têm falado sobre cosmovisão como os óculos que nós usamos. As lentes com as quais a gente enxerga a realidade para interpretá-la. A figura é boa, mas ela foi substituída recentemente. Por quê? Porque óculos a gente consegue tirar. Dizem até que a gente precisa ter 3 pares de óculos, né? Um para perto, um para longe, um para procurar os outros 2. Porque de vez em quando a gente esquece onde deixou os óculos, não é verdade? A gente não sabe onde é que está e quando vai procurar não enxerga para achar o óculos. Aí então ficou complicado. Mas a cosmovisão você não tira. A cosmovisão não sai da sua cabeça. Então, outros estudiosos andaram chamando a cosmovisão de os seus próprios olhos. A cosmovisão, então, está muito mais ligada aos seus olhos. Porque quando foi a última vez que você notou que estava enxergando? A não ser que você tenha passado por uma cirurgia da vista, para catarata ou para alguma coisa assim, ou que você foi uma consulta no médico, mas a gente não para perceber isso. E de repente, quando vai alguém e acende a luz, a gente percebe que estava esforçando a vista mais do que devia. Quando vai alguém e nos dá uma lente melhor, a gente percebe que o óculos estava fraco. Mas a gente não estava consciente disso o tempo todo. Cosmovisão é isso. A maneira como nós enxergamos o mundo é aquilo que está lá dentro da sua cabeça, talvez você nem percebeu. Talvez você nem sabe, mas aquilo ajuda você a decidir se é iogurte natural com pêssego em calda ou se é ovo frito. Aquilo ajuda você a decidir se a árvore do jardim é boa para comer ou ela é algo proibido por Deus. Ela ajuda a decidir você a decidir se o pecado é algo que compensa ou é uma abominação contra o Senhor. A cosmovisão está lá o tempo todo. Num livro chamado Dando Nome ao Elefante, James Sire, que é um autor contemporâneo, vai apresentar uma definição de cosmovisão, que eu já vou projetar aqui daqui a pouquinho. Mas eu queria parar um pouco no nome do livro, Dando Nome ao Elefante. Não ganho comissão de vender o livro, não tenho parceria com a editora, mas a proposta do livro é muito interessante. Na abertura, Sire conta que um rapazinho foi para a escola e ficou impressionado com o globo terrestre. Ele viu a professora mostrando para ele o globo e ele voltou para casa pensando, o mundo é uma grande bola. Mas ele esqueceu de perguntar para a professora, quem que segura essa bola? Aí ele chegou em casa e perguntou, pai, o mundo é uma grande bola, né? Mas quem que segura? E o pai, meio na pressa, com vontade de ler o jornal e assistir televisão, falou assim, é um camelo, filho. E aí então o filho falou, tá bom. Aí ele foi embora. Daqui a pouco ele volta e fala, pai, mas quem que segura o camelo? Aí o pai fala, um canguru. Aí o filho, tá bom, mas volta mais depressa na próxima vez. E fala, mas quem segura o canguru? E aí então o pai diz, é um elefante. E debaixo desse elefante tem um monte de elefante, um maior do que o outro, todos segurando. Mas você percebe que no final das contas a pergunta ainda não foi respondida? E esses elefantes todos que você falou, quem é que está segurando?
No final das contas, todos nós temos alguma coisa que precisa funcionar na nossa vida como esse elefante. Todos nós temos alguma coisa que está lá embaixo, que vai responder perguntas básicas da vida como: por que eu não vou dar um fim na minha existência hoje mesmo, depois do fracasso que eu enfrentei? Por que ainda compensa trabalhar, mesmo que o meu chefe me humilhe? Por que eu ainda vou insistir num casamento, mesmo que o meu cônjuge não colabore? Por que eu ainda vou querer viver, mesmo com dores terríveis? Ou coisas dessa natureza. Todos nós vamos ter que recorrer a um elefante que está sustentando tudo aquilo que nós cremos, que está por trás dos nossos olhos, que está dirigindo a nossa conduta, porque instrui nossa filosofia, mas que é anterior a isso, é a nossa cosmovisão. A cosmovisão é o elefante. James Sire já está em uma edição já avançada deste livro, não é mais a primeira. Ele começou a trabalhar com esse assunto na década de 70, e agora, na última edição, a definição que ele apresentou de cosmovisão foi a seguinte: cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como uma narrativa ou como um conjunto de pressuposições. Suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que sustentamos consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos. Calma, a gente vai explicar pedacinho por pedacinho disso aqui. Isso é importante. Por quê? Porque você funciona baseado numa cosmovisão. Todos nós temos isso. É igual o apêndice. Você podia até não saber que tinha, nunca ter incomodado você, mas você tem. Se já não tirou, né? Bom, cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração. É curioso porque isso não fazia parte das primeiras definições de cosmovisão. Era como se cosmovisão fosse uma coisa muito racional, mas pouco afetiva. E você já reparou como as suas emoções afetam o seu raciocínio? O presente da namorada, tá caro ou tá barato? Depende do quanto você está apaixonado. O culto, tá demorando muito ou tá demorando pouco? Depende do quanto você ama Deus e tem afinidade com o estilo do pregador. Entende? Essas coisas são muito ligadas às nossas emoções, às nossas inclinações. E então, cosmovisão é um compromisso que se fundamenta no coração. Aquilo que você elegeu para dedicar o seu amor, para dedicar a sua consagração, o seu afeto. As pessoas não conseguem entender por que a gente vem para a casa de Deus no domingo, passa o dia inteiro aqui e volta feliz. Não faz sentido para elas. Mas sabe por que não? Porque o coração delas não está aqui. O nosso está. É um compromisso do coração. E você pode ver isso expresso, por exemplo, em Romanos, onde o apóstolo Paulo fala que a ira de Deus está manifesta contra homens que mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. O que é isso? Ao invés de adorar ao Deus que não tem forma alguma para eu comparar, eu faço um animal e cultuo esse animal. Pode ser um bezerro de ouro, pode ser alguma outra divindade, pode ser uma estátua de uma pessoa. E por que eu deixo de adorar aquele Deus? Porque as propostas que aquele Deus faz para a minha vida não me interessam tanto. Então eu crio um Deus para mim e aquele Deus vai me pedir o que eu quero dar para ele. E agora então eu deixo de adorar o Deus Altíssimo e começo a adorar algo dentro do mundo criado que vai atender aos meus anseios. O apóstolo está dizendo que essas pessoas mudaram a verdade de Deus em mentira e estão adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Não só adorando, prestando culto, mas estão servindo. Elas se dedicam à criatura, elas trabalham por isso, elas acordam de manhã cedo em busca deste tipo de prazer e de satisfação. É isso que preenche o coração dessas pessoas. É um compromisso afetivo. Então, cosmovisão é um compromisso, uma orientação do coração, que pode ser expresso como uma narrativa ou como um conjunto de pressuposições.
O que é isso? Nós conhecemos bem essa ideia. Quando a gente está conhecendo uma pessoa para se casar, a gente não pede a pessoa para preencher um questionário, né? Você diria que você é organizado ou bagunceiro? Não, a gente pede para ir na casa dele ou dela e, de repente, tendo uma chance, passando no corredor, ver como é que está arrumado o quarto. Não é? A gente pergunta, você é pontual ou não? A gente simplesmente marca um encontro e descobre. Você tem um cuidado com o corpo ou não? A gente descobre pelo jeito como a pessoa se veste, se escova os dentes, se penteia o cabelo. Essas coisas não chegam para nós na forma de um perfil estabelecido por um setor de RH. Não, isso chega para nós na forma de uma narrativa. Marquei um encontro com ela, ela veio toda cheirosinha, chegou na hora, estava toda feliz. Olha, ela tem bom humor, ela é responsável, ela é organizada, ela tem bom cuidado com o corpo. As informações chegaram, mas elas chegaram na forma de uma narrativa. Deixa eu perguntar para você, vamos ver se a gente está caminhando junto. Quando Deus foi falar quem Ele era, Ele falou quem Ele era para nós, Ele se revelou para nós na forma estruturada de pressuposições, ou Ele se revelou aos seres humanos na forma de uma história, de uma narrativa? Uma narrativa, não foi? O que Deus nos deu? Deus nos deu a história da Bíblia. E as conclusões? A gente vai chegando a elas. A gente vai estudando essa história e vai aprendendo. Onde está, na nossa doutrina, a verdade da Bíblia estruturada de forma de pressuposições? Está na aula da escola dominical que temos feito, ao estudar a Confissão de Fé de Westminster. Onde nós vamos ver sobre os atributos de Deus, a sua infinitude, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência, a sua bondade, a sua sabedoria, a sua glória. Mas essas coisas todas não são reveladas de uma única vez e nem num único capítulo da Bíblia. Mas seja através de uma história que você conta, seja através de uma série de valores que você afirma que sustenta, você tem um conjunto de valores, uma cosmovisão que orienta a sua conduta. E isso envolve os seus afetos. Bom, você pode sustentar isso de maneira consciente ou subconsciente, consistente ou inconsistentemente. Eu vou começar aqui pela consistência. Diz o pastor que me batizou que havia um caboclo lá na região onde ele era pastor há muitos anos atrás, que estava se declarando como convertido, mas que não queria de jeito nenhum largar o hábito de pitar o seu cachimbo. E que o pastor foi um dia fazer uma visita para esse camarada. E quando chegou lá, ele estava picando o fumo. Você conhece essa ideia de dobrar a folha do fumo e ficar picando o fumo e montando no cachimbo? E havia um cântico que a gente cantava muito na igreja antes. É isto que me faz cantar. É isso. E ele picando fumo e dizendo, é isto que me faz cantar, dos meus pecados livre estou e para o céu eu vou, é isto que me faz cantar. Ele nem percebeu, o pobre homem, o quanto ele era inconsistente. Deus diversas vezes está acusando a inconsistência do seu povo. Você lembra de ter estudado Malaquias aqui? E Deus dizendo assim, se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Onde está o respeito para comigo? Você me chama de Deus e vai oferecer um sacrifício de um animal cego, ou coxo, ou manco? Não. Talvez você diga, não, Deus é o Senhor da minha vida. Mas você parece aquele rapaz que ligou na emissora de rádio e disse assim, eu queria oferecer uma música para Juliana, para Gabriela, para Marta e para Regina. Aí o radialista pergunta, qual música você gostaria de oferecer? Você é a única da minha vida. Inconsistência. Inconsistência. Você pode sustentar a sua cosmovisão e dizer, é nisso que eu acredito, e estar vivendo completamente contrário a tudo aquilo. Mas você também pode sustentar isso de forma consciente ou inconsciente. Às vezes você nem percebeu o quanto de valor você dava a alguma coisa, a uma pessoa, até que alguém foi lá e ofendeu aquela pessoa e doeu em você. Você não tinha percebido ainda. Você não estava consciente daquilo. Eu sou da década de 70. E alguns sorrisinhos que eu já estou vendo aqui por baixo da máscara sabem que filme é esse aqui. Robocop. Não sei se tem alguma plataforma de streaming para você assistir. Mas o que aconteceu? O policial Murphy sofreu um atentado e quase morreu. E os executivos da OCP, Omni Consumers Corporation, alguma coisa assim, agora eu esqueci.
OCP, agora eu esqueci. Mas Products, isso. A OCP resolveu pegar o que tinha sobrado do policial Murphy e fazer um cop que fosse robô. Nasce o Robocop. E no primeiro momento em que eles ligam o Robocop e ele toma consciência, aparecem na área de trabalho dele essas diretivas primárias: servir o interesse público, proteger os inocentes e defender a lei. O Robocop sabia disso. Lá na área de trabalho dele, na primeira tela, está dizendo aqui, sua escala de valores é essa. Ele tinha consciência de quais eram os comandos dele. Se alguém falasse para ele, dá um tiro nesta criança, ele logo ia lembrar que ele devia proteger os inocentes e não faria isso. Estava na tela. Às vezes as pessoas têm consciência disso, às vezes não. Nós trabalhamos por ser uma igreja que sustenta e diz para você quais são as nossas diretrizes. E isso é tão sério que você tem para baixar no site da Igreja Presbiteriana do Brasil a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você tem para baixar em qualquer lugar que você quiser a Confissão de Fé de Westminster. Você sabe como é que um pastor presbiteriano deveria ensinar para você a Bíblia. E você sabe que se eu começar a ensinar algumas coisas diferentes daquilo que eu declarei que acreditava quando fui ordenado pastor, você pode solicitar uma cópia dessas doutrinas e apontar a mim: você não está sendo coerente com elas. E de muitas e muitas maneiras nós queremos ser uma igreja e um povo que sustenta a sua cosmovisão de maneira propositiva e explícita. Mas quando a gente começa a falar a respeito disso, e algumas pessoas começam a ficar incomodadas porque uma determinada doutrina não lhes cai muito bem, um determinado assunto ainda não conseguiram entender e ainda tem dificuldades, como é que a gente resolve isso? A gente tem que ir buscar lá atrás. A gente tem que ir lá para a cosmovisão. E a gente tem que começar a contar uma história na forma de narrativa, para que essa pessoa comece a construir sentido no mundo e comece a ver o que Deus foi falando a respeito de si mesmo desde Gênesis 1, capítulo 1, de tal forma que em determinado momento ela possa dizer: entendi, enxerguei e concordei. Ou então que ela possa dizer o que nós não esperamos, mas é possível: eu entendi o seu ponto, mas lendo esta narrativa eu chego a uma conclusão diferente. Então, ela tem uma decisão a tomar, se permanece entre nós, apesar dessas divergências, ou se não. Mas essa é a ideia. Isso afeta toda a nossa compreensão sobre a constituição básica da realidade. Tem gente que está olhando para uma mesma coisa e está vendo uma oportunidade, e outro está olhando um perigo muito grande. Às vezes é só questão de temperamento, personalidade, mas às vezes não. Imagina você que nós podemos, todos os dias, receber convites que vão ser influenciados através dos nossos valores. Então, uma determinada oferta de promoção que você poderia vislumbrar como uma chance de desenvolvimento na sua carreira, dependendo da sua hierarquia de valores, será, na verdade, uma armadilha para a destruição da sua família. Será, na verdade, uma armadilha para que você negocie os seus valores e aceite coisas e feche os olhos para outras tantas que você não deveria aceitar. Então, no final das contas, tudo o que nós pensamos e imaginamos está sendo afetado por nossa cosmovisão. O que nós achamos que é no mundo, o que nós achamos que o mundo seja, como ele funciona, como as coisas devem ser, isso está afetado por aquilo que está lá atrás dos nossos olhos. Por fim, é essa cosmovisão que fornece o fundamento sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos. Ok? Imagine você que a lei brasileira obrigue as igrejas e os pastores a celebrarem casamento entre indivíduos do mesmo sexo. Você percebe, por exemplo, como a resposta que nós daremos a essa questão, ela vai depender de valores que estão lá atrás? Só que a gente costuma perceber isso bem rápido quando isso se refere a casos mais extremos, de condutas que são
de um teor muito diferente daquilo que a gente já assumiu como normal. Mas quando a cultura está imersa em coisas que já estão afastadas dos valores bíblicos e a gente não percebe, a gente costuma ser enganado e iludido com muito mais facilidade. Pode ser o palavrão, pode ser a mentirinha social, pode ser tantas outras coisas, pode ser uma cola na prova, pode ser tanta coisa. E agora então, meus irmãos, nós queremos que, como igreja, caminhar de maneira santa, caminhar de maneira bíblica, caminhar de maneira consistente, seguir a Deus de maneira informada, e o caminho para isso é demorado mesmo. Deus levou 1.600 anos fazendo a sua Bíblia. E algumas pessoas querem ser crente por curso por correspondência em 2 semanas e já tirar a carteirinha. Não funciona assim. Alguém aqui já tirou diploma de conclusão da escola dominical? Não, ninguém se forma, é a vida inteira. É o tempo todo. E aqui então nós estamos abraçando esse desafio. Chego agora então ao texto. Como eu disse para você, eu ia gastar muito tempo da minha palavra aqui na questão filosófica. Agora nós vamos examinar apenas isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como isso afeta a nossa cosmovisão? Bom, isso atesta a natureza religiosa da realidade. A palavra religião tem a ver com religar, talvez você já saiba disso, e tem a ver com ligar de volta o ser humano com o seu Criador. É uma palavra que surge então já com alguns pressupostos colocados na Bíblia, de que nos afastamos de Deus. Mas, num sentido mais amplo, a religião nos liga com algo transcendente, com algo além de nós. O que nós podemos concluir deste versículo? No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós cremos que Deus não é o universo. Deus criou o universo, mas ele não é o universo. É por isso que a gente não vai ao Parque Vaca Brava e abraça uma árvore e fica trocando energia como se estivéssemos trocando energia com Deus. Porque Deus não é a sua criação. É por isso que lá na Índia a gente não se curva diante de uma vaca. Quando estivermos andando de ônibus, o motorista não vai parar e a gente vai se dobrar diante de uma vaca, porque Deus não é a realidade criada. Mas esta realidade, ela tem uma natureza fundamentalmente religiosa. É Deus constituindo todas as coisas e nos convidando para um relacionamento com Ele. Veja, Deus sustenta toda a sua criação, é o que está escrito em Hebreus capítulo 1, texto que você provavelmente conhece muito bem. O Salmo 19 que lemos na liturgia diz que a criação proclama a glória de Deus. Bom, se Deus sustenta a criação, ele não é a criação. E se a criação proclama a glória de Deus, a criação não é Deus. E por fim, a criação revela os atributos de Deus, como vimos em Romanos capítulo 1. Ou seja, a criação é algo que deve nos lembrar que Deus existe. A criação é algo que deve nos lembrar que precisamos de Deus. A criação existe para que, ao contemplarmos todas as coisas, entendamos como este Deus glorioso, maravilhoso, amoroso, quis dar a conhecer às suas criaturas esses atributos todos, manifestando a sua glória, para que nós pudéssemos amá-lo, admirá-lo e louvá-lo, como fizemos aqui hoje. Nós dissemos aqui, eu te louvarei, Senhor. E o universo se formou, por tua voz o mundo inteiro veio a existir. E por tuas mãos foram criados terra, céu e mar. E portanto a honra, a glória e o poder sejam dados ao Senhor. É o que nós estamos fazendo. Nós não estamos aqui cultuando montanhas, nós não estamos aqui olhando para a criação, mas estamos aqui olhando para o Criador. E o fato de este mundo existir, de você ter as montanhas, os pássaros e tantas outras coisas tão maravilhosas, tudo isso observado por nós com as lentes da Escritura, com os olhos, com a cosmovisão da Escritura, está nos dizendo, tudo que existe é religioso. Não tem jeito de você tomar um cappuccino de maneira arreligiosa. Quando você está tomando um cappuccino, eu gosto muito de cappuccino, e é uma das poucas coisas quentes que eu ainda insisto em tomar aqui em Goiânia.
Eu prefiro creme. Eu entendo porque as pessoas aqui inventaram esse negócio maravilhoso chamado creme. Porque é bom, dá aquela gelada na alma e o calor passa um pouquinho. Mas dentre as coisas quentes que eu ainda tomo aqui, cappuccino. Bênção de Deus. Coisa boa. E quando eu tomo, eu digo, Deus, muito obrigado. Como o Senhor é maravilhoso, esses sabores, estas coisas, essa riqueza. Que coisa boa. Não é possível apreciar um cappuccino sem Deus. É disso que nós estamos falando. Não é possível tomar decisões a respeito do seu trabalho, se você vai fazer uma obra de arte, vai pintar um quadro, vai compor uma música, se você vai se casar, se você vai escolher um emprego, uma vocação, uma profissão, se você vai comprar uma casa. Nada disso é possível fazer como se Deus não estivesse envolvido nestes assuntos. Que toda a realidade criada tem uma natureza religiosa. É como se, olhando para Gênesis 1, pudéssemos dizer, a existência e o significado da realidade derivam de Deus. Por que Deus fez a água, que mata tanto a nossa sede? Para que Ele fosse glorificado por uma coisa tão boa, tão simples e ao mesmo tempo tão maravilhosa. Então, tudo que existe está nos conclamando para a religião. Está nos dizendo, olhe para o Criador. Mas, além da natureza religiosa da realidade, nós podemos pensar na natureza teleológica. Note que não é teológica. Teológica é a natureza divina, né? Ligada a Deus. Teleológica tem a ver com finalidade. Em grego, teleos é propósito, é fim, é objetivo. A natureza tem um objetivo. Deus criou tudo e tudo existe para Ele, Ele sustenta tudo, então nada do que fazemos escapa dele, é tudo religioso nesta vida, mas também tudo tem um propósito. E quando você lê o relato da criação, você vê que Deus fez o luzeiro maior para governar o dia. Depois eu vou ter chance de falar isso com mais cuidado, mas repare que lá no texto de Gênesis não está dizendo que Deus fez o sol para governar o dia. Está dizendo que Ele fez o luzeiro maior. E sabe por quê? Porque esse texto foi escrito para os hebreus que saíam do Egito, para eles perceberem o mundo criado por Deus. Mas lá no Egito, por 400 anos, eles adoravam Ra, o Deus solar. Então, para não ter confusão na cabeça daquele povo, não foi usada a palavra sol, para não dar confusão. Luzeiro maior. O luzeiro maior governa o dia. A lua também era deificada no Egito, mas lá em Gênesis fala-se do luzeiro menor para governar a noite. E Deus está dizendo, não tem outro Deus nessa conversa, eu sou o único Deus e eu é que fiz tudo com um propósito. Nós também lemos que Deus fez o homem para cultivar o jardim e guardar. E Deus deu missão específica para o homem e criou a mulher, inclusive, para ser o auxílio do homem e a sua companheira para eliminar a sua solidão. Então Deus criou coisas com propósitos. Ou seja, Deus criou tudo para Ele. No mundo em que nós vivemos, não existe sentido fora dele, mas também não existe propósito. Como vamos atribuir algum significado, algum sentido à nossa vida longe de Deus? Deus é quem atribui propósito às coisas. Por fim, Deus estabelece as coisas com ordens e com leis. A realidade é uma realidade normatizada, regulada por leis. Você sabe disso. Deus mandou que homem e mulher fossem fecundos. A ordem veio dele. Deus colocou as árvores no jardim e disse, sua comida está aqui, ó, pode comer desta, daquela e daquela árvore. Deus também disse, daquela árvore lá não pode comer. E Deus o tempo inteiro colocou leis. E a realidade que nós observamos é uma realidade cercada por leis. O que vai acontecer se eu soltar esse copo? Ele vai cair. Leis. E aí então Deus regula a vida dos seres criados. Isso aqui pode parecer uma aula de filosofia. Hoje o pastor Márcio só filosofou. Ele falou de natureza religiosa da realidade. Ele falou de natureza normativa da realidade e de natureza teleológica da realidade. Mas eu queria mesmo que ele tivesse falado de Bíblia. Bom, a ideia é essa mesmo. Vamos ver aqui, ó. Quando nós falamos que a natureza da realidade é religiosa, é a ideia de que Deus é quem atribui significado. Eu criei, diz Deus, e eu é que digo se está bom ou se está ruim. Você já reparou que nós somos muito tentados a assumir esse lugar de Deus para nós dizermos se as coisas são boas ou são ruins? Imagina você, uma moça que nasceu
bonita numa família de gente feia. Talvez você tenha conhecido uma história assim. O primo é vesgo, o sobrinho é dentuço, o outro é careca, o outro é banguelo. E de repente, nasce aquela menina com a pele linda, com o olho bonito, com o cabelo bonito, tudo certinho na família. E de repente a avó fica cheia de orgulho e tira mais foto daquele neto do que de qualquer outro. Todo mundo quer fazer uma selfie com aquele neto bonito e postar no Instagram. E de repente aquela criança ou aquela menina começa a aprender uma coisa que não foi a Bíblia que informou. Ela começa a aprender assim, beleza põe mesa. Ela concorda com o músico brasileiro, as feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. E aí então de repente ela sofre um acidente e fica com uma cicatriz que vai da testa até o queixo. O que aconteceu com o significado da vida dela? Foi embora. Por quê? Porque ela nunca parou para pensar que o valor dela estava em ter sido criada à imagem de Deus. Ela tirou Deus da equação e disse, o meu valor é porque eu sou bonita. Olha só como é que essa filosofia vai longe. Você sabia que o meu valor e o seu não está ligado ao que a gente é capaz de fazer? Que coisa bonita a gente poder dizer, né, que o nosso valor é porque fomos criados por Deus. Eu já tive chance de testemunhar aqui a vocês. Vocês sabem que eu não estou rasgando cedo aqui, sem fundamento. Mas minha mãe, que deve estar me ouvindo, e minha sogra que está aqui, meu sogro que estão aqui, tem dado testemunho para nós de como cuidar dos velhinhos lá de casa. Minha mãe cuidou da minha avó até os 94, minha sogra e meu sogro cuidaram do vovô e da vovó lá. O vovô já faleceu, a vovó está lá firme. E eles têm demonstrado um valor que não está ligado à utilidade. Agora você não vale mais para mim, que agora você não me dá mais dinheiro, agora você não me dá mais alegria, você só me dá trabalho. Não, não. Nosso valor está ligado a quem nós somos, e nós somos criados por Deus. E o que nos liga a esse Deus que nos criou e nos fez é que coloca o alicerce da nossa existência. Esta doutrina, Deus criou você, tem que servir para mim e para você quando nós estivermos nos sentindo verdadeiros inúteis. Eu não consigo mais sustentar minha família. No começo da pandemia, eu conheci a história de gente lá em São Paulo que pulou do prédio porque tinha perdido o emprego e tinha achado que o seu valor enquanto ser humano só existia se ele fosse capaz de prover. Não é assim. Você está desempregado, não está conseguindo honrar os seus compromissos? Isso é triste, mas isso não define o seu valor. Foi Deus quem criou você. Você não está conseguindo um relacionamento? Isso também não define o seu valor. Foi Deus quem criou você. Você falhou em alguma coisa? Isso não define você. Foi Deus quem te criou. A gente precisa parar de deixar as circunstâncias atribuírem valor a nós, porque foi Deus quem nos fez. Que coisa triste encontrar alguém que só vive no passado, não é? Uma pessoa que teve dias de glória, que ganhou muito dinheiro, que foi muito famosa, que foi muito útil, que foi muito dinâmica e que agora já não é mais. E quando você encontra com ela, é um mau hálito. Mas não é aquele mau hálito físico, não. É aquele mau hálito da alma. É aquela pessoa que está amargurada. Por quê? Porque a vida dela não tem propósito mais. Sabe qual é o recado que ela está passando? Eu atribuí propósito e valor à minha vida durante muito tempo. E eu estou decidindo agora que esta vida que eu tenho agora não tem valor nenhum. E isso é bem diferente de ouvir Deus dizendo, eu criei você. E isso é muito bom. Perceba como a doutrina da criação pode atingir as nossas demandas mais básicas. A nossa busca por significado. Você pode ser importante, irmão, mesmo que os teus filhos não te respeitem. Você pode ser importante, irmã, mesmo que você não consiga dar à luz. Você pode ser importante, querido, mesmo que o seu cônjuge te abomine, te despreze, te largue, te troque. Porque tem um Criador que fez você. E tudo o que Ele fez para si. E esse valor que Ele dá a você e a mim, ninguém pode tirar. Nós precisamos interpretar a realidade desta maneira.
A realidade é religiosa. É Deus quem diz o que vale e o que não vale. Vamos parar de permitir que outros determinem o nosso valor, ou que nós mesmos atribuamos à nossa pessoa um valor diferente daquele que Deus nos deu. Agora já não parece tão filosófico, não é verdade? Mas a questão teleológica é importante, a questão do propósito. Note como é fácil a gente estabelecer uma meta na nossa vida e, de repente, quando a gente não alcança aquela meta, a gente diz que fracassou. Conta para mim, você já viu na Bíblia a palavra sonhos? Que não seja de uma pessoa que dormiu e sonhou e Deus revelou para ela. Mas eu falo sonho assim, eu tenho um sonho de viajar a Europa inteira. Eu tenho um sonho de dormir na suíte da Ilha de Caras e tomar banho naquela banheira de espuma. Igual eu vi a Ana Hickman fazendo. Você viu na Bíblia alguma vez uma ideia parecida com essa? Não. Por quê? Porque no que se refere à minha vida e à sua, quem é que traça os planos da nossa vida? É Deus. Mas você já viu alguém frustrado porque traçou planos e eles não deram certo? Já. Mas o que acontece com essa pessoa? Ela precisa voltar lá para trás e perceber que tem uma filosofia que a leva a interpretar de maneira negativa a sua situação, e por trás dessa filosofia tem uma cosmovisão, e ela no final das contas está dizendo para si mesma, eu estabeleço como a minha vida deve sair, e se não sair do jeito que eu estabeleci, minha vida está fracassada. Mas você consegue ler o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo assim, Timóteo, traz uma capa porque eu estou com frio, traz um livro para ler porque eu estou entediado, vem aqui, manda João Marcos para me fazer companhia, porque todo mundo me abandonou, vem logo, porque eu já estou para ser derramado por libação. E a gente lê aquela carta e a gente não consegue ficar com dó de Paulo, não é verdade? Que vida! Que propósito! Aquele homem estava no corredor da morte, com frio, entediado, solitário, abandonado, traído. E ele não deixou nenhuma dessas circunstâncias determinar quem ele era e o que ele veio para fazer. Ele ainda é capaz de dizer, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu fiz o que Deus me mandou fazer. Tenho falado com vocês de uma frase que me impacta há algum tempo. Eu não tenho medo do fracasso, mas eu tenho medo de ter sucesso nas coisas que não importam. A gente precisa se lembrar o que é sucesso e o que é fracasso. E a pergunta é, quem determina o que é sucesso e o que é fracasso? É o Criador. O Criador nos fez com um propósito. Cumprir esse propósito, obedecer a esse chamado, é ser bem-sucedido. E normalmente os homens mais bem-sucedidos da Bíblia seriam considerados na escala de muita gente aí fora uns baita fracassados. Era capaz de ter pregador, e teve aqui em Goiânia há pouco tempo, pregador dizendo que João Batista morreu decapitado porque desobedeceu a Jesus. Não, não é assim. Você consegue imaginar Pedro e João sendo chamados no Sinédrio para não pregarem mais no nome de Jesus e sendo açoitados, e quando eles saíram rindo? Irmãos, nós estamos vivendo um cristianismo tão fraquinho, tão água com açúcar, que era capaz da igreja de hoje receber Pedro e João e pagar um spa para eles de 30 dias para eles desestressarem. Por causa do que aconteceu com eles. Eles saíram sorrindo e felizes por terem sido considerados dignos de sofrerem afrontas por causa do nome de Jesus. O que está acontecendo? Que a gente perdeu isso. A gente está perdendo a coisa mais básica. Deus fez a mim e a você com um propósito. Ele nos criou para a sua glória. E o propósito da nossa existência não é definido por nós, é definido por Ele. E isso a gente devia perseguir. Por último, a realidade normativa da vida. A vida tem limites. Nós estamos vivendo dias difíceis aí porque as pessoas estão querendo definir a realidade de um jeito diferente do que Deus definiu. Você deve ter visto a notícia nas Olimpíadas de 2020. Estava vendo a preparação antes da pandemia acabar com tudo. Saiu uma notícia de que uma atleta 100% feminina, era assim o teor da notícia, foi impedida de participar
das Olimpíadas na modalidade de levantamento de peso por causa de um problema nos testículos. Essa foi a manchete. E vai discutir. Nós estamos dizendo para as pessoas, você quer pensar dessa maneira? Opinião não é crime. E eu posso ainda falar sobre isso aqui no Brasil e sem tanto receio, apesar de saber que estou sendo transmitido, porque eu não estou fazendo chacota de ninguém e não estou querendo desrespeitar ninguém. Mas as pessoas que sustentam isso estão dizendo, nós é que definimos o que é um homem e o que é uma mulher. E a nossa opinião é diferente, nós dizemos Deus é que define o que é um homem e o que é uma mulher. Essa, no final das contas, também é uma questão de adoração, também é uma questão de referência, não é o meu cérebro que define as coisas. Já começou a dar confusão. Porque se de repente eu julgar que sou uma senhora de 95 anos, eu posso aposentar por idade amanhã. E tem gente tentando isso. Mas nós estamos olhando para a realidade e dizendo, há limites. E foi Deus quem os colocou. Há limites no que se refere ao casamento entre um homem e uma mulher. Há limites no que se refere à definição da realidade e no que se refere ao que é bom e ao que é mal. Mas o mundo onde tudo é relativo parece funcionar, não é? Onde você que define, será mesmo que a pessoa que julgar que é um passarinho subiria lá no prédio mais alto de Goiânia e pularia para ver se voa? Resposta não, ele não é tonto assim. Então, significa que essa conversa ela não vai até a página 3, ela acaba na página 2, porque o Criador colocou limites. E quando nós obedecemos esses limites e os reconhecemos, nós estamos dizendo, Deus, eu vou viver a minha vida dentro dos teus limites. Eu vou viver a minha vida para atingir os teus propósitos. Eu vou significar a minha vida a partir da tua escala de valores. Ah, irmãos, como isso é útil e poderoso para eliminar frustrações. Como isso é poderoso e útil para nos lembrar de que, apesar de toda uma realidade caída ao nosso redor, nós somos amados e escolhidos pelo Criador Supremo do Universo. Como isso aquece o nosso coração. E como isso nos coloca debaixo do seu governo paternal, sábio, mas também autoritativo. E nos leva a viver uma vida de segurança porque não ultrapassamos os limites que Ele nos deu por bondade e por amor. A serpente tentou convencer o primeiro casal que aqueles limites eram limites egoístas da parte de Deus, só para que eles pudessem perceber que sempre houve bondade e amor por trás dos limites colocados. Ou seja, quando nós estamos dizendo que cremos que Deus criou o céu e a terra, a gente está fazendo uma afirmação que vai ser útil para aquela pessoa que você vai visitar essa semana lá no emprego e que está dizendo assim, não sei o que eu faço da minha vida. Meu filho morreu e não tem mais razão para viver. Eu visitei uma moça assim, uma vez. E eu tentei explicar para ela, dizendo assim, olha, o seu filho não é o seu Deus. Não deixa ele assumir esse lugar central na sua vida. Eu perdi o meu emprego, eu não sei o que eu faço da minha vida. Eu não posso mais prover, eu não tenho mais condições, o vigor de antes, a fama de antes, o sucesso de antes. E então a gente vai dizer assim, vamos lembrar uma coisa? No princípio Deus criou o céu e a terra. E essa declaração tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa vai atribuir a nós um significado na vida, um propósito para a nossa existência e limites seguros dentro dos quais nós poderemos viver para a glória de Deus. Nós vamos começar agora no livro de Gênesis e temos assunto para caminhar durante anos até chegar ao Apocalipse. Mas nós esperamos que você se beneficie disso, porque um simples versículo, quando entendido corretamente em todas as suas implicações, acaba resolvendo questões de ordem tão prática como esses exemplos todos que nós acabamos de listar. Como é que você e eu treinamos a nossa mente? É através de uma regularidade, é através de um compromisso. Irmãos, é uma luta fazer uma série de exposições bíblicas sequenciais, porque às vezes quando eu estou aqui e falo hoje sobre Gênesis 1:1, semana que vem, quando eu vou falar sobre Gênesis 1:2, quem não veio hoje veio, quem veio hoje falta. E aí a gente fica naquele dilema,
Como é que eu faço para avançar? O pastor tem que ter paciência. Educadores têm que ir devagar. Mas é importante que você também esteja empenhado em participar disso. Sabe por quê? Porque às vezes aparece o problema. Às vezes a tribulação chega. E aprender durante a dor não é tão vantajoso assim. Às vezes a lição entra de modo mais profundo durante a dor. Mas pensa como pode ser bom se na próxima crise que você enfrentar, como pode ser bom se no próximo problema sério que você enfrentar, você estiver tão seguro de que a sua vida tem significado, propósito e limites amorosos nesse Criador que te fez, que o balançar do barco não te assuste tanto. É domingo após domingo, tomando esta vitamina Bíblia na veia aqui, crescendo, conhecendo a verdade de Deus, moldando a sua cosmovisão, que essas coisas vão melhorando. Você consegue imaginar o apóstolo Paulo recebendo notícias e entrando em pânico e tendo uma crise de ansiedade e sendo internado para tomar um tranquilizante? Depois de tudo aquilo que ele já passou, o camarada ficou com o lombo grosso. Eu disse isso algumas vezes aqui. Quando Paulo tirava a camisa, dava para contar lá embaixo 117 chicotadas. Já pensou? Quem que assusta um homem daquele? Né? É alguém que tem tamanha consciência do seu propósito, do seu significado, da sua vida com Deus, que está firme. Eu desejo isso para mim e para você. Os tempos são difíceis. Você está percebendo que não dá para ser crente rasinho mais hoje em dia? Que não dá para ser crente que sabe que Deus é bom, o diabo é ruim e nós é mais ou menos? Não dá para ser assim mais. Tem que ter conteúdo. Então vamos caminhar juntos aqui, que o Senhor nos abençoe a construir uma cosmovisão adequada. Foi isso que Deus fez. Esse é meu último slide. Foi isso que Deus fez com os israelitas. Fazia 400 anos que eles estavam lá no Egito, aprendendo sobre o bezerro de ouro, sobre o Deus Sol, sobre a deusa Lua e sobre tantas outras coisas. E quando Deus tira os israelitas de lá, é que Moisés entrega o livro de Gênesis para dizer assim, pessoal, está na hora de formatar o computador aqui e escrever todo um sistema de valores completamente diferente, porque eu vou levar vocês para um outro lugar, onde vocês vão viver uma outra vida baseada numa outra escala de valores. É o que nós vamos ter que fazer aqui. Vai levar tempo, dá trabalho, mas é um trabalho prazeroso, com resultados eternos. Que o Senhor nos abençoe e que assim possamos fazê-lo em nome de